Olá, galerinha do quarto ano! Como vão vocês? Espero aí que todos estejam bem, ok? Hoje eu vim trazendo um conteúdo novo para vocês que diz respeito aos usos da vírgula no texto, certo? No texto, nas frases, ok? Então, esse é um conteúdo do nosso livro do módulo 2, certo? E hoje, aqui nesta aula, nós vamos falar um pouquinho de alguns dos casos onde nós fazemos, então, o uso da vírgula. Vamos lá? Então, é o seguinte, a vírgula, a primeira coisa que nós devemos saber sobre a vírgula é que ela é usada para fazer uma pequena pausa no texto, certo? Então, sempre que eu precisar fazer uma pausa, eu vou utilizar a vírgula. Além disso, também utilizo a vírgula para deslocar uma palavra dentro da frase, certo? Também para enumerar elementos, para explicar alguma coisa, enfatizar algum termo e também para isolar e separar alguma coisa dentro dessa oração. Alguma palavra, certo? Então, nesses casos, nós sempre utilizaremos a vírgula, ok? Aí eu trouxe aqui o primeiro exemplo, que é um exemplo que nós utilizamos muito, principalmente em sala de aula, certo? Quando nós vamos fazer o cabeçalho. Então, é o seguinte, separamos os nomes próprios de lugares seguidos da data. Então, sempre que eu tiver ali que escrever o nome do lugar onde eu moro, a data, e a data, eu vou separar esse nome próprio da data e do mês e do ano que eu quero dispor nesse cabeçalho ou nesse documento, certo? Outra possibilidade é o seguinte, utilizamos a vírgula também para isolar termos dispostos em numeração, ok? Então, vou utilizando a vírgula, fazendo a pausa e também fazendo a enumeração desses termos que eu quero colocar aí nesta frase. Vamos ver o exemplo? Olha lá. Fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque e depois voltamos para casa, certo? Então, eu vou enumerar cada um desses termos, certo? E aí, quando tiver no finalzinho, eu vou usar a palavrinha e, certo? Para fazer ali, então, o fechamento, ok? Aí, nós temos um exemplo também aí abaixo, que diz o seguinte, ele entendeu o problema, as causas, a solução e as consequências. Vocês viram que ele usa a vírgula para fazer o isolamento de cada um dos elementos e também usa essa vírgula para fazer a enumeração dos termos que ele está utilizando aí para construir essa frase, certo? Então, ele usa a vírgula aqui no início, inicialmente, o problema, as causas, a solução, e aí, quando ele vai fazer o fechamento, ele usa aí a letrinha E, ok? Além disso, utilizamos a vírgula para separar explicações continuativas ou corretivas, certo? Quando se tem a necessidade de fazer a correção de alguma coisa que foi dita ou falada, ok? Aí, olha lá, os exemplos, tais como isto é, por exemplo, aliás e etc. No exemplo, nós vemos amanhã, ou melhor, depois de amanhã, viajaremos para a casa de meus avós. Você vê que ele traz o primeiro termo amanhã. Então, ele faz a pausa, ou melhor, ou seja, ele está utilizando aí uma expressão que é corretiva, né? Ele traz amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Então, ele traz o ou melhor para recolocar aí uma nova possibilidade, certo? Depois de amanhã, viajaremos para a casa de meus avós. Aí, ali embaixo, nós temos ali uma outra explicaçãozinha dizendo que a verdade é que são muitas as utilidades da vírgula, certo? Uma delas é separar os elementos expressos numa ideia, que foi um pouquinho do que nós vimos
no slide anterior, certo? Então, mas aqui ele traz uma explicação, tá? Então, olha lá no exemplo. Iremos ao banco, depois ao mercado e, posteriormente, à farmácia. Ele traz aí, na construção dessa frase, uma ideia de explicação, ok? Depois, existem outras duas possibilidades que nós sempre utilizaremos aí, a vírgula, que é no aposto, que traz a explicação de algo que se relaciona com esse termo anterior, certo? No sentido de esclarecer, de explicar, de detalhar alguma coisa. Também utilizamos a vírgula em vocativos. Professora, o que é o vocativo? O vocativo é o termo em que nós utilizamos para identificar com quem estamos falando. Aí, olha lá, eu trouxe 3 exemplos para gente analisar aqui. A primeira frase é a seguinte: Beatriz, amiga de minha prima, recebeu a premiação. Então, olha lá, Beatriz é o meu vocativo. Por quê? Porque ela está identificando com quem nós estamos falando, certo? Depois disso, ela traz lá, ó, entre vírgulas, Beatriz, que é amiga da minha prima. Então, a Beatriz, que é a pessoa que a gente está falando, ela na verdade é amiga da minha prima. Então, esse é o aposto. O aposto está trazendo a explicação para mim de quem é a Beatriz, certo? Então, olha lá, Beatriz, vírgula, que é o meu vocativo, que está identificando alguém ou alguma coisa, certo? Depois, entre vírgulas, amiga de minha prima. Quando eu coloquei entre vírgula, eu expliquei, então eu utilizei aí um aposto, seguido das vírgulas, como vocês percebem aí. Eu expliquei quem é a Beatriz e disse que recebeu a premiação, entendeu? Então, olha lá, o termo amiga da minha prima é o termo que aparece entre vírgulas. Ele é o aposto, tá? E o vocativo é o nome, Beatriz, que é aquele que está identificando. A mesma coisa para os outros 2 exemplos abaixo. Então, nós temos lá Pedro, que é o meu vocativo. Por que o vocativo? Porque está identificando algo ou alguém, certo? Pedro, meu filho. Então, quem é o Pedro? O Pedro, meu filho, certo? Então, quando eu falo meu filho entre vírgulas, esse daí é o aposto, ok? Aí depois ele fala, venha cá. Pedro, meu filho, venha cá, certo? Olha lá, o último exemplo. Eduardo, caro amigo, empreste-me o livro. Então, olha lá, Eduardo é o nosso vocativo. Por quê? Porque ele está identificando de quem estamos falando, ok? Depois, ele diz, caro amigo, entre vírgulas. Esse daí é o meu aposto, tá vendo? Ele fala Eduardo. Quem é Eduardo? Meu caro amigo, certo? Então, entre as vírgulas, nós temos o aposto. Caro amigo é o aposto. Eduardo, vocativo. Empreste-me o livro, ok? Ficou claro aí para vocês? Bom, eu espero que sim. Qualquer dúvida, vamos tirando, tá? Durante as correções das atividades, que eu coloquei aqui uma proposta para vocês de atividades sugeridas, que é para que vocês façam a atividade do módulo 2, das páginas 16 e 17, certo? Então é isso por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!